A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nesta hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando a Carta dos Hebreus e o título desse trimestre é A Centralidade de Cristo. Quem é o autor da revista é o pastor Alonso Colares. Aqui sempre deixando nossos agradecimentos a esse querido pastor. Estamos na quarta lição, né? A lição 4. Ela tem como texto base Hebreus 4, 9 e 11. O título dessa lição é Um Repouso para o Povo de Deus. E vamos estar orando, né? Já começar orando, agradecendo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar iniciando mais um estudo, né? Dessa revista, da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Vamos lá. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, estamos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, juntamente com os queridos amados irmãos, junto podemos estar fazendo mais essa reflexão desse estudo, ó Deus, que o Senhor possa estar assim nos abençoando a cada um e abençoando todos aqueles que vão participar conosco, ó Deus, desse estudo da Sua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos fazer a leitura do texto que está... A leitura dos textos está em Hebreus 4, 9 e 11, que é o texto base, né? Vamos aqui, Hebreus, pegar a nossa Bíblia aqui, né? Hebreus 4, 9 a 11. Diz assim: Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Nós hoje vamos falar sobre o repouso de Deus. E o repouso, na verdade, o repouso do povo de Deus, né? Esse estudo, irmão, ele tem como objetivo compreender que o descanso prometido por Deus é alcançado pela fé em Jesus Cristo, né? E que nos proporciona um descanso superior ao descanso físico, um descanso espiritual baseado na obra de Cristo e na segurança da promessa da vida eterna. Então, aqui nós vamos extrair, né, e refletir sobre esse estudo que fala sobre o repouso para o povo de Deus. Já no Antigo Testamento, lá na lei, já falava que o povo daquela época teria um repouso ao entrar na terra prometida. E aqui ele confirma que o nosso repouso é na presença de Deus através do seu Filho, e quando ele venceu lá ali na cruz do Calvário, uma aliança superior, né? E eu quero trazer aqui, eu tentei procurar aqui, o significado do repouso do povo de Deus, né? É um repouso espiritual que transcende o físico, emocional, pois é um repouso integral, né? Então, aqui é um repouso integral que abrange tanto a parte física quanto a emocional e atinge também a espiritual. Nós já temos lido o versículo, né? O base, e agora nós vamos dar a introdução aqui desse estudo, né? Falando primeiramente sobre a lição anterior, refletindo sobre a superioridade da obra de Cristo, sobre a antiga aliança. Então, Cristo é superior, a obra de Cristo foi superior à obra da lei, porque nós entendemos que Moisés foi um administrador das coisas de Deus, um mordomo, e fez com excelência,
que Cristo, né, é superior porque ele completou a obra que Deus havia começado. De modo que não devemos ser indiferentes a essa tão grande salvação. Então, a salvação que Deus nos tem dado é uma preciosidade e não devemos ser negligentes, né? Quando ele mesmo fala, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Na lição passada a gente teve esse texto base, né? E vamos refletir também sobre a necessidade de exercer a nossa fidelidade a Deus na geração em que vivemos como testemunha para as próximas gerações. Então, irmãos, é um trabalho muito sério que é ser cristão. Ser cristão não é estar na mídia, ser cristão não é só cantar bonito, ser cristão é dar testemunho vivo daquilo que Deus faz na vida de cada um. Quando ele entra verdadeiramente no coração e a pessoa tem uma mudança de atitude e ele começa a querer ser igual a Cristo, na verdade, né? É uma mudança de sentido. Por fim, mostramos que a nossa peregrinação neste mundo não pode ser uma motivação para esmorecer na fé. Ainda que aqui estejamos de passagem, todos nós, todos que viemos a esse mundo estamos de passagem, porque a nossa morada eterna, né, a vida eterna é ao lado de Deus, uma vez que você se compromete a viver nos padrões de Deus, né? E você sabe que os padrões de Deus não são o mesmo padrão do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz no pecado, né? Porque quando você fala maligno, quer dizer que o mundo está no pecado. E nós podemos ver que a cada dia o homem ele se afunda na lama do pecado. Na lição de hoje, refletiremos que a fé é o que traz sentido à expressão de culto, né? Você já viu alguém fazer alguma coisa sem ter fé? Ainda que não seja especificamente pela fé religiosa, mas a pessoa que tem fé, ela acredita mesmo que aquele sentido da vida, né, para ele há de existir. Então, nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que ela existe, né, que ela é real. Isso é fé, né? Ela materializa aquilo que nós almejamos no nosso coração. Por meio da fé que podemos entrar no descanso de Deus por meio de Cristo. Não é uma fé simples, não é uma fé, qualquer fé, como já falei aqui, mas é uma fé que você tem fé no Filho de Deus. Porque só Jesus pode realizar tais milagres e realizar aquilo que nós almejamos, né? Se for coisa boa, Deus vai almejar, vai querer que você usufrua daquilo. Se for coisa ruim, claro que Deus não pode se compactuar com as coisas errôneas, né? Porque Deus é santo, é puro, correto, justo. Tudo de bom nós vemos na pessoa do nosso Deus. Então, irmãos, com essa introdução, nós vamos refletir sobre o que nós colocamos aqui, né? Refletimos também sobre a necessidade de exercer a nossa fidelidade, devemos ser fiéis a Deus, como Deus é fiel a nós. Ainda que nós não somos fiéis a Deus, Deus permanece fiel a nós, porque Ele é santo, é puro. Eu botei aqui a ausência, cessação de movimento, de trabalho, isenção de problemas, de agilidade, tranquilidade de espírito. Isso aqui é um repouso também, né? É a ausência, né? A cessação do movimento, de tudo que nós fazemos, né? Um descanso, na verdade, né? A isenção de problemas, agitações e tranquilidade de espírito. Quando você está no repouso de Deus, você tem essa descansa no Senhor. Deixa que o Senhor trabalhe por você, né? Trate você de uma forma especial. Esse primeiro ponto, irmão, vai falar assim, a fé traz sentido às expressões de culto, né? Nós somos os cristãos, prestamos um culto
né, na pessoa de Cristo. Celebramos Cristo, né, que é o representante de Deus aqui na terra. Não há outro representante a não ser Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, né? O começo do capítulo 4 da carta dos Hebreus é uma conclusão do capítulo 3, em que o autor relembra o triste fim da geração dos filhos de Israel que saíram do Egito após incontestável manifestação do poder de Deus. O povo que saiu do Egito poderia ser um povo por excelência, mas por causa da desobediência, por causa da rebeldia, eles sofreram muito. Não precisava ter sofrido no deserto. Se todos nós, eu e você, sempre tivesse com nossos ouvidos atento ao que Deus nos ensina e nos manda fazer, teria uma vida muito melhor, muito mais tranquila, porque saberíamos que nós estamos sendo dirigidos pelo nosso Criador, né? Aquele que nos ama verdadeiramente. O autor faz questão de destacar que ao longo da peregrinação o povo de Israel sempre se mostrara insubmisso, rebelde justamente por conta da incredulidade dos seus corações. A incredulidade, irmão, é uma coisa que é oposto à fé. Porque quem tem fé, ele está sempre pronto a crer nas promessas de Deus. Então é necessário que aquele que se aproxime de Deus tenha fé. Tenha fé. E Deus só realiza nas pessoas se a pessoa depositar fé naquilo que ele promete. Deus não vai fazer nada na vida da pessoa sem ele crer. Não tem como, né? E a incredulidade, muitas das vezes, é o obstáculo de a gente ver a obra de Deus sendo feita na vida de cada um de nós. Por outro lado, o autor da carta exorta aos irmãos de suas gerações, consequentemente, nós também não incorremos no mesmo erro. Aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele já faz, na época dele, já exortando que nós não esmorecemos na fé. Não pratiquemos a mesma coisa que os irmãos lá, né, os israelitas, lá no deserto, deixaram de cumprir. Então, é sempre um alerta, cada geração a gente está alertando a outra geração o risco, né, de padecer por negligência. Por outro lado, o autor da carta exorta os irmãos da geração consequente, nós também incorremos o mesmo erro. Logo, no primeiro versículo, ele expressa que uma vez que foi deixada uma promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la. Com isso, o autor deseja nos indicar um dos argumentos mais importantes da carta, que é introduzido aqui e será retomado de forma belíssima no capítulo 11. A fé é o que traz sentido ao relacionamento com Deus. Então, só através da fé, né, da fé, fidelidade, do amor, que tudo isso está incluído, é que nós temos um relacionamento com Deus. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Você, quando fala de relacionamento, você fala de amizade, companheirismo, fidelidade, né, que hoje é muito raro nas pessoas, uma pessoa ser fiel ao compromisso com outra pessoa. E nós vemos aqui, por isso que os laços, né, os relacionamentos são frágeis hoje em dia, porque falta confiança nessas partes. Isto é, o povo de Israel no passado não obteve a promessa do descanso na terra prometida, porque faltou-lhes a fé necessária para confiar nas promessas do Senhor. O Senhor estava pronto a abençoar, como esteve pronto a abençoar aquele povo, e por falta de fé deles, eles não alcançaram esse descanso que eles tanto queriam, né? De fato, é por meio da fé em Deus que suas promessas infalíveis, que todas as expressões de culto fazem sentido. As canções, as orações, tudo é referente, direcionado ao nosso Deus,
a favor que nós tenhamos uma comunhão firme e permanente com o nosso Deus. Nós estudamos que, ao longo do tempo desse estudo aqui, que nós pertencemos a Deus, temos sentido de pertencer a Deus. E como que você pode pertencer a Deus se você não confia naquele que você pertence, né? É difícil, então temos que ter fé e deixar Deus trabalhar realmente no nosso coração. Que sentido haverá em nos reunirmos como congregação se não formos unidos por meio da fé em Jesus e nas suas promessas, né? Jesus é aquele que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Realmente Jesus está conosco todos os dias. E quando você mais lembra de Deus e de Jesus, só na hora do aperto que você dobra o seu joelho e na certeza que no trono da graça de Deus, Jesus está lá para te ouvir e interceder por cada um dos nossos anseios, né? Exceto Josué e Caleb, Jesus e suas promessas. Exceto Josué e Caleb, o povo de Deus no passado não entrou no descanso, isto é, na terra prometida. Não porque deixaram de receber a revelação de Deus ou prova do seu poder. Eles não entraram porque Deus não mostrou quem Ele é. Não, eles não entraram porque eles foram rebeldes, porque foram incrédulos, foram infiéis. E quando as pessoas hoje, na casa de Deus, no meio do seio do arraial de Deus, incrédulos nas promessas, porque são infiéis no trato com Deus, né? E Deus sempre permanecendo fiel. Ainda que nós não sejamos fiéis, mas Deus é fiel, né? E depois ainda reclama que Deus não fez aquilo que Ele queria, né? Por quê? Porque Ele foi infiel, né? Ele não teve fé suficiente para que Deus trabalhasse na vida dele. A fé é um exercício diário que nós temos com o nosso Criador. Ou ainda por não saberem sobre como adorar ao Senhor com a expressão de culto adequada para aquele momento, mas perderam a promessa porque não tiveram fé. Portanto, a fé é imprescindível para adorar a Deus e tomar posse das promessas, né, irmão? Uma palavra pequena, monossílaba, né, vamos dizer assim, mas ela tem uma dimensão poderosa, como o próprio Jesus disse que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte, transporta daqui, ele acontecerá. Isso é fé. Então, irmãos, é necessário que nós pratiquemos essa fé extraordinária que está dentro de nós, mas que nós temos que exercitar. O propósito é lembrarmos que o culto da antiga aliança acontecia no 7º dia da semana, pois foi no 7º que o Senhor descansara de suas obras, segundo o relato do livro de Gênesis, né? No descanso do sabate, o descanso sabático para os judeus, né? É o sábado deles, né? E segundo o relato do livro de Gênesis, capítulo 2, verso 2. Desse modo, o autor da carta dos Hebreus faz um paralelo entre esta passagem e aquela que é mencionada na lição anterior, do Salmo 95, especialmente os versos 7, 8 e 11, os quais são uma conclamação, adoramos ao Senhor à luz desse paralelo. Podemos concluir que adorar verdadeiramente Deus é descansar em seu poder, em suas promessas, e isso só acontece pela fé. Uma palavra que nós vemos no Novo Testamento é a ansiedade, e parece que nesse século a ansiedade ela tem entrado nos corações. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que não tem paz, é uma pessoa que não tem sossego, né? Porque ela está preocupadíssima com as atividades, com as coisas da vida moderna. Vamos ler aqui, irmãos, o texto proposto aqui é Salmo 95, né? Vamos ler o Salmo 95. Só um instantinho aqui, né? Salmo 95. Não tem problema o vídeo se estender um pouquinho, porque o objetivo aqui é nós aprendermos a palavra de Deus, né? E
Salmo 95, deixa eu ver aqui, 95. Perdi aqui. 95, versos 7, 8 e 11. Verso 7. 95, versos 7, 8 e 11. Vamos lá. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ouvidos da sua mão. Se oudes ouvidos da sua voz, não endureçares o coração, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto. 11. Por isso jurei, na minha ira não entrarão no meu repouso. Olha só, irmão. O 8, ele diz assim, o 7 e o 8. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçai o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. O povo estava tão fora de si que eles tentaram ao Senhor, né? E você vê que a voz ali é que eles não endureceçam o coração. É a mesma recomendação para nós hoje em dia, né? Que nós não devemos endurecer o nosso coração para com Deus, não sermos rebeldes para com Deus. E se a motivação é por conta de uma fé viva em Jesus, em sua obra, com certeza estaremos com a motivação certa, né? Hoje, a lei, ela é justa, perfeita, mas quando nós olhamos para a lei, nós vemos o cumprimento da lei, que é Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. Sem Cristo, a lei não teria sentido, porque Cristo veio e cumpriu tudo. Tudo Cristo cumpriu e nós hoje vivemos a graça de Cristo, né? A graça redentora de Cristo. Então, Cristo é superior à lei. Cristo veio estabelecer realmente a lei em nossos corações. Portanto, adorar a Deus não é se tratar de um dia específico, mas de uma motivação certa à fé. Em que você tem depositado a fé? Será que é no Filho de Deus? Será que a base da sua fé, da sua crença está realmente nos ensinamentos perfeitos de Cristo? Porque Cristo, Ele é o sacerdote perfeito. Fora de Cristo, o sacerdócio é falho, né? Então é para nós sempre refletirmos nessa palavra, né? Salvífica, através de Cristo. Então nós falamos, irmãos, nesse primeiro tópico, a fé traz sentido à expressão de culto. Agora o segundo tópico, é por meio da fé que descansamos em Deus, né? Ora, é por meio da fé que obtemos descanso em Deus. O autor mostra que mesmo a geração que tomou posse da terra prometida, liderada por Josué, não conseguiu experimentar verdadeiramente a paz que tanto esperava. Por isso, porque eles esperavam descanso em termos meramente terrenos, mas na verdade o descanso se aplicava à confiança em Deus e no seu poder. Deus é eterno, irmão. Então, a promessa de Deus é que nós teremos um descanso na eternidade com Ele. Com efeito, esse descanso só se torna possível por meio daquele que realmente entrou no santuário eterno de Deus e descansou das suas obras, da mesma forma como o Pai, Deus, o Pai, havia descansado das suas próprias obras, conforme o relato de Gênesis. Assim, Jesus, o Filho perfeito de Deus, depois de consumar sua obra completa na sua morte na cruz, ressuscitou e voltou para o Pai. Quem crê em sua redenção tem acesso ao descanso de Deus, um tipo de descanso muito diferente daquele que fora entendido pelos antigos israelitas. Então, irmão, você vê que Deus descansou, Jesus agora descansou porque Ele é perfeito, né? Aqui diz que Ele é perfeito, não há defeito, Ele é um sacerdote perfeito, é um Deus perfeito, é um Filho de Deus perfeito, né? E agora sim a obra está concreta. Mesmo aqueles do passado que entraram na terra prometida, que era para ter o descanso ali, mas eles tiveram muitas tribulações. Se os irmãos
Olha, os irmãos vê que eles guerreavam o tempo todo e todo mundo. Até hoje, o Israel moderno aí que nós vemos, né? Esse Israel, eles estão lutando e é uma constância porque eles são o povo de Deus. Queira ou não queira, eles são o povo de Deus, o povo da promessa. E nós somos o povo da graça. Nós, crentes em Cristo Jesus, somos o povo da graça, né? Um povo que foi comprado e lavado com o sangue de Cristo. Eu creio que nos finais dos tempos, esse povo, né, lá da terra prometida, vai reconhecer o Filho de Deus, aí sim eles terão um descanso eterno, né? Enfim, irmãos, um descanso nesse mundo de dor e sofrimento não é possível. Portanto, o verdadeiro descanso é aquele em que o crente deposita total, completa confiança em Cristo e em sua promessa de vida eterna. Nós esperamos esse momento glorioso em que, ao partirmos, o Cristo voltar para levar sua igreja, teremos a vida eterna, uma vida que nunca mais terá fim. É a vida eterna em Cristo. Luz dessa tão grande verdade, devemos nos perguntar realmente, nossa esperança está firmada no Senhor e suas promessas? É muito comum buscarmos soluções fáceis para resolver os problemas que roubam a nossa paz. Porém, a solução, além de não resolverem, ainda aumenta a ansiedade e a angústia do coração. Quantas pessoas desesperadas, né? Preocupada porque realmente ainda não encontrou o caminho, a solução do seu problema. Mas nós sabemos que o caminho é Jesus, e ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é assim, direto nas suas afirmações, não tem rodeio, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que coisa linda, né? Então, as palavras de Jesus, ela não passa gerações, mas ela não perde o valor, não perde o sentido da razão de ser, né? Então, irmãos, aqui nós vemos, porém, essa solução, além de não resolver, ainda aumenta a ansiedade. Quantas pessoas ansiosas, né? Que estão buscando terapias, estão buscando, mas esqueceram de um Jesus, né? Não vai em outro lugar, meu irmão. Busque Jesus. Ele não disse: você não crê? Então dobre o joelho e clama a Ele, e Ele vai te responder. Essa é a certeza da nossa fé. Confiada a nossa vida em Deus, podemos experimentar a sua paz, descanso, não pelos nossos próprios méritos, mas pelo mérito de Cristo, que consumou a sua obra e entrou primeiramente para sempre no descanso de Deus. Quando Jesus expirou ali o seu último suspiro, ele disse: está consumado. Quando você vê essa palavra está consumado, está feito, está acabado, terminado, né? Então você pode ter certeza que Cristo completou a obra dele ali na cruz. Agora espera que você, né, aceite Ele como o Redentor da sua vida, da minha vida. Eu já aceitei que Ele é o meu Redentor e Ele vive para todos sempre, né? Com efeito, esse descanso que o crente deve depositar sua confiança, no verso 11 do capítulo 4, o autor da carta aos Hebreus nos exorta a esforçar por entrar aquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Isto é, a exortação diz respeito a não seguirmos os mesmos exemplos de incredulidade dos filhos de Israel no passado, quando, por desobediência e incredulidade, não tomaram posse da promessa de Deus. A promessa, irmão, que Deus faz a mim e a você é que nós tomemos posse da fé que Ele tem nos depositado, né? Da solução para o nosso problema. Se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçai o vosso coração. O Espírito está batendo na porta do teu coração, do meu coração, para que nós abramos o nosso coração e Ele entra. Então, não resista. Ele quer fazer uma eterna morada. E você pode descansar nele, né? Um repouso eterno.
Então, irmão, nós falamos aqui, nesse primeiro tópico, a fé traz sentido à expressão de culto. É por meio da fé que descansamos em Deus. E agora, o último tópico, já indo para o final, a promessa de Deus não muda. Irmãos, já pararam para pensar que quando eu falo uma coisa aqui agora e daqui a pouco eu posso mudar totalmente do meu sentido? Nós temos visto aí pessoas importantes dando declarações que é isso, aquilo, outro, e de repente mudou todo o sentido, o argumento dele, a fala dele. Por quê? Porque nós somos seres volátil, né? Um ser que uma vez fala uma coisa, depois fala outra, mas Deus não, irmão. Deus é Deus, e com Deus não tem meio termo. Deus é uma coisa só, não muda, não tem variação de pensamento, né? Por sua vez, uma vez confiante na promessa de Deus, o crente tem a convicção do cumprimento das suas promessas, mesmo que ele não consiga enxergá-la fisicamente, mesmo que nós não conseguimos com nossos olhos físicos enxergar, mas nós temos essa convicção que Deus, né, é o que tudo pode. Tudo que nós vemos foi o nosso Senhor, Deus, que criou. Mesmo que ele não considere. O autor da carta dos Hebreus prossegue argumentando que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada dos gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas, medulas, e apto para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é como se fosse um raio-x, ela penetra no mais íntimo do ser humano e ela diz a fragilidade que o ser humano precisa para que se achegue mais perto de Deus. Porque ele toca no íntimo da alma da pessoa e para que ele venha a se convencer que ele é um pecador e precisa de um Salvador. E nós já temos um Salvador, um Redentor das nossas almas, né? Certamente essa passagem tem significativo muito relevante. Em primeiro lugar, significa segurança. Quando você está com Jesus, quando você crê em Jesus, você tem segurança, né? Tem um hino assim que fala o castelo forte. Jesus é o nosso castelo forte. O castelo, irmão, é uma construção muito rochosa e que dificilmente os inimigos conseguiam penetrar nos castelos. Dificilmente, porque era uma fortaleza. Assim é Jesus. Jesus é a nossa fortaleza, o castelo forte. Podemos confiar em Deus e descansar porque a sua palavra é fiel e poderosa. É como eu disse, né? Deus não muda. Deus é Deus hoje, amanhã e sempre será. Deus é fiel hoje, amanhã e sempre será. Deus é amor hoje, amanhã e sempre será. Deus não muda. O que Ele é, né? Por isso que Ele diz, eu sou o que sou. Não preciso dizer mais nada, né? Assim não há razão para não crermos em Jesus, não esperar nele. Em segundo lugar, essa afirmação nos indica que nada foge do controle do Senhor, nem mesmo dos nossos pensamentos e emoções. Então o Senhor Jesus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, porque Ele é Deus. Ele é o Verbo que se encarnou, né? Se tornou carne. É o próprio Deus se manifestando em Filho, na promessa, para cumprir a obra do Pai, né? Talvez você não tenha muito entendimento, eu também, mas é assim que realiza a obra de Deus. Coisas inexplicáveis, porque Deus é um ser que se você tentar explicar, você não consegue, mas você sabe que Ele existe e que é real, né, meu irmão? Nem mesmo os nossos pensamentos e emoções. Deus tem controle de todas as coisas, inclusive daquilo que insistem em roubar nossa paz. Por fim, essa afirmação indica a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Hoje o homem moderno, ele tem muitas fobias, muitos medos, ansiedade, depressão, angústia, pavor. A Bíblia fala sobre isso, que muitos, pela perplexidade dos acontecimentos, desmaiariam. Nós hoje vemos essas pessoas assim, irmão, mas
tem uma solução para isso. Jesus é a solução, né? Jesus transforma o caos em bênção. Jesus transforma, como Jesus transformou a água em vinho. Se Jesus transformou a água em vinho, meu irmão, o que você mais quer? Tem gente que diz que foi deixa para lá, né? Vamos deixar isso. Vamos seguir aqui o estudo. Portanto, é maravilhoso confiar no Deus que tem todo o poder, que nos ama incondicionalmente. Às vezes a gente ama uma pessoa, né? Eu amo porque ele fez isso, assim, eu gosto daquela pessoa. Não, Deus ama você como você é. Deus ama você e quer te dar coisas boas. Deus ama você e quer fazer você feliz, como me faz feliz e faz muitos irmãos que se entregaram a Ele, né? Isso é importante, preparando um descanso que começa aqui no coração daquele que deposita a sua fé em Jesus e perdurará para todo sempre na glória no céu. Talvez você nem acredite no céu, mas o céu é real, né? O céu é real porque o nosso Cristo foi preparar lugar para mim e para você. Lá em João 14, ele fala isso. Não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, credes também em mim. Vou para a casa do Pai, né? Para a morada, preparar a morada. Então, Deus está preparando. Não fique preocupado se o governo, o nosso governo aí, né? Vou dizer, o governo fizer minha casa, minha vida. Não, lá você vai ter uma casa eterna nos céus com Jesus. O melhor amigo, o melhor vizinho, né? Vamos dizer assim. Brincadeiras à parte. Isso posto, o autor à carta aos Hebreus introduz um assunto que será tratado em grande parte da carta, segundo o qual Jesus, aquele que entrou no santuário de Deus, descansou das suas obras, é o perfeito mediador entre Deus e o homem. O mediador, você já viu algumas questões? Às vezes surgem umas questões entre vizinhos, sempre entre próprios irmãos, né? Então é necessário um mediador para mediar, para consertar, né? E Jesus é o perfeito mediador entre nós e Deus. Jesus está nesse meio aí, tentando ajustar as coisas entre mim, eu e Deus, colocando, olha, Pai, é assim, assim, ele não quis fazer por mal, né? Jesus é o nosso advogado, Jesus advoga os filhos de Deus, né? Para que nós tenhamos uma vida em paz com Deus. E vindo ele, evangelizou a paz. Jesus é o que evangeliza a paz entre Deus e o homem. Você sabe por quê? Porque o nosso pecado, a nossa desobediência, estávamos em guerra com Deus. Então Jesus ele veio e evangelizou a paz, trazendo a paz entre mim e Deus, reconciliando, né? Pois enfrentou todos os nossos cansaços, fadiga, sem pecado, consumou a sua obra na cruz. Foi a maior obra que existe, irmão, é a obra da cruz de Cristo. Ali foi depositado o pecado de toda a humanidade, de todos nós. Tudo foi depositado sobre a cruz, o peso da cruz. O maior peso não foi em si, não foi a cruz, ainda que seja humanamente seja pesado, eu creio que foi muito pesado, mas o maior peso foi o pecado de todas gerações, não foi só de uma geração, de todas as gerações estavam em cima dali, de Deus, de Jesus, e ele tomou para nos resgatar. Ele é tanto ser humano perfeito quanto o verdadeiro, a imagem do Deus perfeito. Você quer ver Deus? O próprio, acho que foi Filipe que perguntou, mostra-nos o Pai. Filipe, estou tanto tempo convosco, você ainda não viu que eu sou o Pai, né? Só faltou dizer assim, né? Mas, por essa razão, podemos nos aproximar dele com confiança, a fim de recebermos misericórdia. Encontramos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus 4,16. Em Jesus, portanto, entramos no verdadeiro descanso prometido por Deus. Na verdade, irmão, do passado até agora, o único descanso perfeito é Jesus. Quer descansar da sua vida? Está cansado? Está oprimido? Está angustiado? Está estressado? Está ansioso? Está com depressão? Está com fobia? Com medo? Olha aqui a resposta.
Jesus é o verdadeiro descanso. Então, se hoje ouvides a voz, como diz aqui, aqueles homens, meu irmão, não endureça o seu coração. Abra o seu coração para o descanso eterno, na promessa do Filho de Jesus Cristo. Eu ia fazer aqui algumas perguntas, né? Mas eu vou encerrar aqui essa lição e quero orar por você e também por mim, né? Orar para que o Senhor transforme as vidas, né? Hoje o mundo está muito corrido, muito ligeiro, a tecnologia, tudo é tudo rápido. E não sei se é porque eu estou ficando velho também, acho que as coisas estão muito rápido demais, mas vamos orar, né? Agradecer a Deus. Senhor Deus, Senhor nosso Pai eterno, ó Deus, esse repouso eterno que o Senhor nos deu em Jesus Cristo, quão precioso é, Senhor, exercitarmos a nossa fé através do nome poderoso. Não há outro nome maior, melhor, um nome que é sobre todo nome, que foi dado ao nome de Jesus. Hoje nós reconhecemos nosso Deus com este nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nome poderoso, nome que o inimigo não resiste, não subsiste na presença do nosso soberano Deus. A terra e o céu estremecem diante do teu Filho Jesus Cristo, porque foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. E, Pai, muita gente está agora sofrendo de angústia, de medo, pavor, porque ainda não te encontrou, não encontrou o caminho, não encontrou a porta, estão, Senhor, desorientados, mas aqui é a minha oração que eles encontrem o caminho, porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que todos nós possamos ter o descanso eterno em Cristo, e o descanso perfeito do sumo sacerdote que é Cristo, do apóstolo ungido de Deus, do enviado Senhor de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o que está para sempre conosco, que nunca nos abandona. Em nenhum momento, Senhor, Ele abandona os seus. Muitos de nós podemos deixar muitos soldados para trás, mas Jesus nunca deixa o soldado ferido para trás. Então, Deus, a minha oração é que, se alguém passar por esse canal, que o Espírito Santo de Deus fale ao coração aquilo que eu não consegui transmitir. Realize a obra, o maior milagre, que é alcançar a alma para Jesus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos ao final de mais uma reflexão, um estudo, né? Se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco.
Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração.